Vai voltar a falar sobre o caso do diretor afastado da Escola Estadual de Educação Básica, Érico Veríssimo, de Jacutinga, no Rio Grande do Sul. A situação de Flávio Luiz Gabardo continua sem nenhuma providência desde janeiro. Ele foi punido simplesmente por ter lido em uma rádio local um artigo de J.R. Guzzo, colunista aqui da Revista Oeste. O PT denunciou Gabardo à Secretaria de Educação, alegando que a leitura continha, abre aspas, argumentos racistas. Um processo administrativo disciplinar foi aberto pela Secretaria de Educação e está na Procuradoria-Geral do Estado. Nós já convidamos várias vezes a secretária de Educação, Raquel Teixeira, para uma entrevista aqui no Oeste Sem Filtro, mas a assessoria sempre alega falta de tempo. Hoje, nós vamos conversar com uma parlamentar que tenta uma solução para o caso. É hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar agora com a deputada Adriana Lara, do PL do Rio Grande do Sul. Ela demonstrou indignação em relação ao caso do professor Gabardo na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Muito boa noite, deputada. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, Ana Paula, e dizer para vocês que esse é um caso que está repercutindo muito aqui no Rio Grande do Sul, graças também à divulgação que vocês deram a esse caso de autoritarismo e de injustiça. Eu tenho conversado praticamente diariamente com o diretor Flávio Gabardo e ele está com sérios, vamos dizer assim, dificuldades psicológicas, até morais, de aceitar o que ele está passando. Um diretor que há 30 anos presta serviço na escola como professor, 20 anos como diretor, por ler um artigo de um dos maiores jornalistas do Brasil, que faz uma crítica, e o artigo 5º da Constituição nos dá o livre direito do pensamento livre. E o que hoje nós estamos assistindo no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul é o cerceamento da liberdade de expressão. Ora, quando um diretor, um funcionário público, uma pessoa que passou a vida inteira servindo a sua comunidade, é rechaçado, é julgado, condenado pelas instâncias que deveriam de proteger ou de ouvi-lo, nós estamos correndo um risco muito grande do modus operandi do PT. Como que o PT está se organizando há bastante tempo no Brasil e muito mais agora. Ele, com a desculpa aqui no Rio Grande do Sul de racismo por ter lido o texto, e quem já leu o livro de Gilberto Freire, A Casa Grande e a Senzala, sabe da crítica que ele faz ao Brasil, né, das diferenças do Brasil, política, econômicas e sociais, da senzala, das pessoas que foram excluídas, das pessoas que foram oprimidas e que são manipuladas pela mentira da esquerda. E quando ele faz essa crítica, um vereador e o PT da cidade de Jacutinga se organiza e denuncia, dizendo que foi racismo, mas isso é a cortina de fogo, a cortina de fumaça. A cortina de fumaça. Na verdade, é uma tentativa de amordaçar a sua fala, de amordaçar o seu pensamento livre, o seu pensamento de expressão e, assim, deixar todas as pessoas que pensam diferente da esquerda e do PT, eles procuram taxar como racista, machista, homofóbico e todos os istas que nós vemos por aí afora, que são taxadas as pessoas que ousam pensar diferente deles. E, infelizmente, hoje o que está acontecendo com o professor, diretor Flávio Gabardo, aqui de Jacutinga, do Rio Grande do Sul, é uma perseguição política. Porém, o que mais nos indigna é que a secretária de Educação, o nosso governador, que deveria de realmente poder defender e ouvir, e a secretária poder nos ouvir, porque eu já pedi uma audiência com ela e não fui atendida, e agora eu sou membro da Comissão de Educação, estamos chamando ela para a Comissão de Educação para fazer uma oitiva, e certamente se ela não vier, nós vamos convocá-la. Enfim, nós vamos tomar várias providências para corrigir essa injustiça que está se repetindo no Brasil e no Rio Grande do Sul, e agora
com o diretor, é a maneira que eles têm de calar todas as pessoas que pensam diferentes do PT. Porque eu sou Augusto Nunes, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber por que o PSDB do governador Eduardo Leite está chancelando na prática essa decisão tomada uma divisão, né, da Secretaria da Educação. Bom, eu vou te responder muito pragmaticamente, Augusto Nunes, porque o PSDB do Rio Grande do Sul é aliado ao PT. O PT, no segundo turno, todo fez campanha para o PSDB. A própria coordenadora, se eu não me engano, da 15ª, ela tem, entrar no perfil dela, tem fotos ali, fazendo campanha para o PT, uma petista. Então, esse é o modus operandi deles. É essa maneira que eles utilizam. Cada vez que tu vai falar sobre uma questão, esses dias, no Dia Internacional da Mulher, eu prestava uma homenagem das mulheres aqui na Assembleia Legislativa. E todo mundo fala que Bolsonaro era machista, e eu peguei na tribuna, falei que dos 400 mil títulos de terras distribuídos pelo presidente Jair Bolsonaro, 80% foi para mulheres. Nossa, o plenário me vaiou todo. Uma tentativa de calar a minha voz. Todos aqueles que não pensam como eles são vaiados, denunciados, escrachados, taxados como homofóbicos, racistas, transfóbicos e todos os fóbicos que é possível. Agora, nós precisamos ser fortes, corajosos e combater essa ideologia de cerceamento da liberdade que o PT e todos os seus puxadinhos têm praticado contra os cidadãos e contra a democracia. Deputada, democracia sem liberdade de expressão não existe. Sim. Perfeito. A senhora já comentou aqui algumas providências, mas se a senhora puder falar, quais são os próximos passos que a senhora pretende tomar para reverter essa situação do professor Gabardo? Olha, nós convidamos a secretária, tá? Esperamos que na próxima, agora a nossa próxima reunião da comissão, que é terça-feira que vem, ela esteja conosco. Nós vamos convocá-la. Ela não vindo, nós vamos convocá-la. E eu conversei com o diretor Gabardo, que deve estar nos escutando, e todo o Alto Uruguai, toda a comunidade que está indignada está do lado dele, está junto com ele por essa grande justiça que foi feita, né? Nós pretendemos também, falei com ele, de entrar contra o Estado, pois os danos morais e psicológicos que o diretor está sofrendo, ele, a sua família, porque ele não pode entrar na escola onde tem o seu filho, onde a sua esposa trabalha, como se ele fosse um criminoso. Um homem honrado, um homem que serviu o seu município à educação por 30 anos, ser taxado dessa maneira, o que estão tratando ele como se fosse criminoso, uma pessoa não poder entrar na escola. E quando a gente observa a violência que muitas vezes, agora há poucos dias, né, esfaquearam uma professora lá porque entrou um menino, né? E são essas coisas. Por exemplo, em Bagé, quando eu fui secretária de Educação, eu criei 3 escolas cívico-militares que o PT tentou fechar, porque ele é contra a disciplina, a hierarquia, o respeito. Sim. Boa noite. Obrigado pela entrevista. Agora, pegando o fio do que a senhora está dizendo, a Assembleia Legislativa, os parlamentares que, como a senhora, estão indignados com esse caso, tiveram acesso a documentações e documentos oficiais? Nós não conseguimos, por exemplo. Sequer a secretária quer nos atender há mais de uma semana. Ela diz que não tem agenda disponível para conversar conosco. Porque, veja, me parece que se trata de uma ilegalidade. Ele não estava em sala de aula quando leu trechos de um artigo do José Roberto Guzzo, para começo de conversa. Segundo, o fato dele não poder entrar na escola viola o seu direito de pai, de entrar na escola para ter acesso a informações sobre o seu filho. Não me parece uma ilegalidade. De que isso está justificado de alguma forma por escrito? Vocês tiveram acesso?
Eu estou entrando pela Comissão de Educação solicitando o acesso à sindicância. Eu quero os documentos da sindicância, quero analisar os documentos. Agora, se te causa estranheza uma secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, né, não receber um órgão de imprensa tão importante quanto o de vocês, imagina também eu, uma parlamentar eleita pelo povo gaúcho, também não sou recebida. Então, ou seja, é um silêncio que ele fala por si, tipo, não tem compromisso com a democracia nem com o diálogo. Nós também marcamos uma reunião que foi desmarcada também porque ela não poderia nos atender. Entre as pautas, além dessa pauta, eu queria saber qual vai ser a condução das escolas cívico-militares aqui no Rio Grande do Sul, o que o governo pretende fazer para dar seguimento às escolas cívico-militares, que desenvolvem um trabalho importantíssimo no Brasil de proteção, de combate à violência, de alta qualidade nos índices de qualidade escolar no ensino, e que nós também não temos essas respostas. Porém, o que eu posso fazer, enquanto parlamentar gaúcha, é entrar solicitando, quero visitar o diretor semana que vem em Jacutinga, poder ter acesso, além da solicitação pela comissão, ter acesso à sindicância. Quero visitar o prefeito também, quero visitar a coordenadora, que eu sei que também é uma petista, ou seja, junto com o vereador que é do PT, eu vi alguns vídeos, eles montaram todo um circo. Mas o que mais impressiona não é o circo que o PT monta, porque nós já sabemos que eles agem à base da denúncia, mas é a secretária Raquel, né, não ouvir o outro lado, não ter a parcimônia, a calma, a tranquilidade de conduzir de uma maneira justa, sábia e tranquila esse caso que está revoltando o povo do Rio Grande do Sul, pois até agora nós não temos respostas. Oi, deputada, boa noite. Obrigada pela entrevista, Ana Paula aqui. Deputada, o currículo da secretária de Educação do Rio Grande do Sul é um currículo ligado ao estado de Goiás. Ela foi secretária de Educação de Goiás, depois ela foi deputada federal pelo estado de Goiás, esteve envolvida aí, né, nas conversas sobre o mensalão, e o governador Eduardo Leite resolveu puxar alguém do PSDB de Goiás para sentar numa cadeira tão importante como a Secretaria de Educação. Não havia ninguém com uma ficha técnica especializada para ser a secretária ou o secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul? Olha, obviamente que eu não faço distinção de estados. Eu acho que a competência ela transcende a questão de estados. Porém, obviamente que nós temos pessoas altamente qualificadas, e não só na técnica, mas também na política. E na política é ter tranquilidade, é trabalhar com sabedoria e justiça, de ouvir os lados. Infelizmente, a secretária Raquel Teixeira, que a gente conhece o currículo dela, sabe também de todas as questões que ela já passou no outro estado e que também não são lá muito boas, né? Hoje está se repetindo aqui no Rio Grande do Sul com uma maneira autoritária, cruel e desumana. Eu espero que o governador Eduardo Leite possa encaminhar com a sua sensibilidade, que o governador é um homem honrado, e eu espero com a sensibilidade que o governador tem, porque ele já passou por várias injustiças e preconceitos. E a pessoa, quando passa por injustiças e preconceitos, te coloca no lugar do outro. E eu espero que o governador Eduardo Leite possa ter essa sensibilidade e rever o mais breve possível o caso do professor diretor Gabardo, que está sofrendo uma perseguição política do PT com anuência do PSDB. Mas, deputada, esse caso é de outubro do ano passado. O governador não veio a público e até agora ele não falou absolutamente nada num caso que é gravíssimo. Ana Paula,
o caso só ganhou repercussão nacional e até aqui internamente quando vocês entraram no jogo, quando vocês denunciaram, quando vocês mostraram para o Brasil o absurdo que estava acontecendo com a educação dos gaúchos e com essa questão da perseguição é que veio à tona. Porém, só te dar um exemplo, eu não sabia. E como eu, milhares de pessoas do Rio Grande do Sul não sabíamos. Por quê? Porque estava velado, era algo quieto, secreto. Quando vocês mostraram a denúncia e teve uma repercussão nacional, tamanha é a audiência da programação, todos nós começamos a nos movimentar. Eu estava em Brasília quando eu soube, semana passada, quando eu cheguei já diretamente, fui junto conversar com o meu colega Paparico Baque, que é o deputado também, que estamos trabalhando juntos nessa pauta, e já na Comissão de Educação do PT, quando eu cheguei na terça-feira para aprovar o requerimento, já era aquela polêmica, já deputados ali do PT já não querendo aprovar, já levantando bandeiras, e nós, firme, conseguimos aprovar o requerimento. Porém, é uma luta diariamente, é uma luta de calar todas aquelas pessoas, sejam jornalistas, professores, pessoas que tenham alguma influência na sua comunidade, seja uma cidade pequena como Jacutinga, ou seja a capital dos gaúchos como aqui, Porto Alegre. Cada vez que tu vai falar contra o sistema do PT ou levantar uma crítica, pode ter certeza que tu vai ser denunciado, escrachado e um monte de coisa aí. Por isso que tem que estar bem forte, sabendo que o que nós defendemos é a democracia, é a liberdade de expressão. Perfeito. E é a justiça. Perfeito. É isso. Deputada, só para a gente reforçar aqui para a nossa audiência, nós tentamos estabelecer contato com a secretaria, com a secretária de Educação, não obtivemos retorno, ela não quis falar conosco. Nós convidamos também o governador Eduardo Leite aqui para participar do programa e a assessoria respondeu que o caso está, então, com a Secretaria de Educação e com a Procuradoria-Geral do Estado. Então, também não tivemos retorno. Bom, quem faz a pergunta agora é Cristina Grêmio. Diga lá, Cris. Deputada, boa noite. Primeiro, toda a minha solidariedade ao professor Gabardo. Esses dias a Ana Paula disse que é filha de ex-diretor de escola. Também sou. Meu pai fez carreira como professor de escola pública e foi diretor do maior colégio público aqui do Paraná. Eu sei o amor que a comunidade escolar tem por diretores que são eleitos e escolhidos pela comunidade. Não sei se foi o caso do professor Gabardo, mas pelo que a gente tem ouvido de vocês, ele é muito querido, tanto que há abaixo-assinado. O Conselho Estadual de Educação se pronunciou? Tem alguma outra esfera aí do poder público que poderia olhar para esse caso, já que Secretaria de Educação e Governo do Estado fingem que nada está acontecendo? O Conselho não se manifestou ainda não se manifestou. Todo esse apelo da comunidade pelo excelente serviço prestados que o diretor Gabardo fez e mostra pelo reflexo da comunidade, está toda a comunidade escolar ao lado dele e toda a injustiça de ser dos grupos do WhatsApp, ele foi banido, de não poder entrar na escola, e o Conselho silenciou. O Conselho está silenciado. Eu me comprometo com vocês de semana que vem poder dar retorno, acesso à sindicância que eu vou solicitar, visita ao Conselho, já que a secretária não nos recebe, visita ao Conselho Estadual de Educação. Eu quero poder dar algumas respostas mais práticas, tá? Também encaminhar danos morais, porque hoje o diretor Flávio Gabardo, ele está sofrendo danos morais e psicológicos. Eu quero saber quem é que vai pagar por todo o constrangimento que ele e a família dele está passando. Não é dinheiro que paga isso, porque um homem que é do interior, que sempre trabalhou e é diretor, assim como eu fui diretora de escola. Eu sou professora há 33 anos, faz 2 meses que eu me aposentei. Fui diretora de escola e a minha vida era a minha escola, assim como é a vida do professor Gabardo. Nenhum dinheiro, nenhum ressarcimento financeiro vai reverter o dano, a não ser um pedido de desculpas do governador, da secretária Raquel Teixeira, que infelizmente teve uma atitude muito parcial, acolhendo a denúncia do PT, afastando o diretor sem ouvi-lo, pois o crime dele foi ler um artigo de um dos maiores jornalistas do nosso Brasil, que faz uma crítica certa, uma crítica baseada também no livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que divide esses 2 Brasis,
o Brasil do que mais tem mais possibilidades, do Brasil que é mais excluído, do Brasil que acreditou na picanha e na cerveja, né? E do Brasil que tem essa desconfiança do PT. Foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, por ele manifestar e ler essa crítica tão importante, tão forte, baseada num livro que podemos dizer, um dos clássicos brasileiros, nós temos aí uma perseguição que nós não podemos calar. E eu quero aqui, enquanto parlamentar gaúcha, agradecer a todos vocês que levantaram coro a favor de um homem honrado, de um professor, de um trabalhador do interior do Rio Grande do Sul. Pois até vocês, antes de entrar no jogo, ninguém sabia, poucas pessoas sabiam. Ele sofria calado lá em Jacutinga, porque o caso era abafado. Agora vocês trouxeram à luz, e da minha parte, como professor e como deputada do Rio Grande do Sul, vou atrás para poder contribuir no reparo dessa grande injustiça.